Pessoal, graça e paz. Faça parte do nosso curso de Teologia Biblista. Nós já vamos entrar agora no mês de agosto, né? Já é o mês onde a turma vai ter início. Nós vamos começar no dia 17. Ainda dá tempo de você fazer sua inscrição, ok? Teologia imparcial, biblista, não denominacional e 100% online. Você pode fazer o curso inteiro pelo celular. Mais detalhes na descrição desse vídeo e aqui na legenda fixa, certo? Siga o nosso Instagram também, o link na descrição do vídeo. Eu estou vendo muitas pessoas comentando acerca de acontecimentos relacionados a 2023, 2030, né? Eu quero deixar bem claro que eu entendo sim que o mundo passa por transformações. Nós tivemos grandes impérios que dominaram quase que o mundo todo e esses impérios sucumbiram. Nós temos aí o exemplo, bastante mencionado na Bíblia, que é o Império Romano. Nós temos outros exemplos, impérios que caíram, né? Nós tivemos aí a Idade das Trevas, nós tivemos a Revolução Industrial. Enfim, o mundo está sempre mudando. Nós tivemos também períodos de grandes pestes, né? Por exemplo, a questão da gripe espanhola, a peste bubônica e outras, né? Não vou ficar entrando nesses méritos aí. Mas o mundo está sempre mudando, né? Lembra quando a gente tinha acesso aos primeiros celulares? Era muito caro, era algo estrondoso para a época. Hoje nós temos o smartphone com videochamada em tempo real. E isso é só uma fase. O mundo vai continuar mudando, mudando e mudando, certo? Então é óbvio que a gente pode esperar coisas ruins para 2023, para 2030. A gente pode esperar catástrofes, né? Só que tem coisas que a gente tem que ter noção. Por exemplo, se eu falar assim, olha, em 2022 nós vamos ter muitos escândalos políticos no Brasil, qual a porcentagem de eu acertar? 101% de chances de eu acertar, né? Então nós vamos ter acontecimentos ruins, nós vamos ter essas mudanças, e toda mudança ela tem o seu ápice. Toda época tem o seu ápice, que é a transição de fato. Isso é normal, ok? Agora, esse lance de falar, olha, em 2023 nós teremos o anticristo se manifestando e teremos início a grande tribulação e etc e tal. Em 2030 Jesus volta e não sei o quê. Cara, vamos pôr a mão na consciência, né? Eu entendo, repito, entendo que nós podemos esperar coisas ruins, não só para essas datas, porque o mundo ele caminha de modo organizado para modos cada vez mais desorganizados. A gente caminha, se Deus não intervisse, o nosso caminho era a extinção total, o desaparecimento do planeta Terra, literalmente. Então a gente caminha para isso, ok? Só que afirmar que em 2023 nós teremos o anticristo, ou mesmo que seja em 2030, igual eu estou vendo muitas pessoas, aliás, nem elas mesmas entendem elas mesmas, não existe um consenso. Afirmar isso aí é bobeira, cara. É bobeira, tá bom? Para você ter uma ideia, na época da grande tribulação, isso é para você ter uma ideia bem superficial, não vou dar aula de escatologia aqui, para isso nós temos o curso, né? Mas superficialmente falando, por exemplo, na época da grande tribulação, nós vamos ter uma escassez de água potável, obviamente, tão grande que igual ela não haverá jamais, tal como os outros acontecimentos que acompanham a grande tribulação. Certo? Você tem noção da bacia hidrográfica que o Brasil possui hoje, na superfície?
Tem. E no subsolo? Então, cara, é coisa assim espantosa. Isso eu estou falando de Brasil. E existem vários outros países no mundo que possuem esse tipo de recurso natural, que é um recurso finito, esgotável, né? Mas que ainda vai durar muito tempo, muito tempo, muito tempo. Inclusive a própria água do mar, que hoje existem aparelhos que retiram o sal, que transformam ela em água potável, água doce, sei lá. Essa água do mar, ela vai ser impossível de ser passada por esse processo ao ponto de ser própria para o consumo humano, certo? Isso é um ponto, isso é uma pequena parte da ponta do iceberg, para você ter uma ideia. Questão de alimentação, nós temos aí o agronegócio batendo recordes, não sei se posso dizer no mundo todo, mas pelo menos no Brasil, né? Não vou entrar em questões políticas, porque o foco do canal não é esse, ok? Mas nessa época, a época do anticristo escatológico, a alimentação vai ser bastante escassa, tal como nunca se viu no mundo até hoje, ou até aquela data. Entende? Então a gente tem que levar essas implicações em consideração. Por exemplo, se você for conjecturar os acontecimentos futuros para daqui, vamos pôr, nós estamos em 2021, 2 anos, para chegar aí em 2023, certo? Lógico, conjecturas, nós não conseguimos prever o futuro com exatidão. Nós temos aparelhos que podem medir a temperatura, questões climáticas e etc. e tal, mas nós não conseguimos prever com exatidão. Mas dentro de um campo de conjecturas, hoje, se você parar para pensar e tentar prever 2023 dentro de uma lógica, você com certeza não vai desmaiar de pavor, de medo, de angústia, de agonia e etc. Certo? Na época X, a pessoa, às vezes cristã, às vezes os não cristãos, mas enfim, eu vou colocar pessoas, indefinido, tá? Vão desmaiar de pavor, não ao imaginarem o que vai acontecer daqui 2 anos, daqui 9 anos, mas vão desmaiar de pavor ao tentar conjecturar o que vai acontecer 24 horas depois, no outro dia. Eu poderia citar tantos, mas tantos exemplos e passagens bíblicas e explicar para vocês. Eu já faço isso no curso, mas eu tenho certeza que vocês estão entendendo o raciocínio, ok? As perseguições, lógico que hoje, atualmente, nós temos em vários países cristãos sendo perseguidos. Entendo, compreendo, é um fato, é um triste fato, mas é a realidade, né? Todavia, essa perseguição, ela, como eu disse, ela é apenas um pequeno fragmento da ponta do iceberg. Ok? E os cristãos estarão aqui na terra durante a grande tribulação. Jesus retorna depois do cumprimento de todos os sinais. Primeiro, os mortos em Cristo ressuscitam. E etc. Não vou entrar em exegese escatológica de arrebatamento aqui. Já fiz isso em vários outros vídeos aqui no canal. Ok? Então é preciso ter ciência das coisas. Eu estou vendo pessoas desesperadas. O que nós vamos fazer? Você tem alguma tática de sobrevivência? Lógico, é preciso estar
atento, é preciso estar preparado, é preciso preparar os nossos filhos, para que os nossos filhos preparem os nossos netos, e assim consecutivamente. Mas sem alarde, não é assim que funciona. O pânico, ele até reduz a sua capacidade de raciocínio rápido e lógico. Ok? Então vamos prestar atenção nisso. Pessoas vendendo imóveis, pessoas querendo fugir, pessoas... Cara, não é assim que funciona. Não é assim. Essas pessoas que estão fazendo esse alarde todo, criando essa polêmica toda, não falo delas na condição de pessoas, porque eu as respeito. E espero que Deus as abençoe. Mas argumentativamente falando, teologicamente falando, essas pessoas estão dando tiros no escuro. E você está deixando de viver sua vida, você está deixando de estudar a palavra, você está deixando de ter uma convivência social saudável com seus amigos, com seus parentes, você está deixando de ensinar seus filhos, você está deixando de fazer um monte de coisas por decorrência de tiros no escuro. Vamos parar para pensar, tá bom? Eu poderia falar mais acerca disso, como eu já disse, mostrar as passagens bíblicas, as implicações, como isso se encaixa na antropologia atual e etc. Né? Faça o curso, pense no que eu falei. Se você quiser adquirir alguns dos meus livros de teologia biblista, eu vou deixar os links na descrição desse vídeo. Que Deus continue te abençoando e abençoando toda a sua família. Obrigado por tudo. Até a próxima.